E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Você que pode colocar-se de pé, vamos colocar para fazer a primeira leitura da Palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 21, está escrito assim, ó. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Amém? Vou ler mais uma vez o versículo 21. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Amém? Eucana era um homem de muita fé, comprometido com Deus, e ele é um homem favorecido pelo Senhor e muito abençoado. Ele e a sua casa, um pai exemplar, um servo de Deus exemplar, um homem extremamente honesto, correto, verdadeiro e puro diante de Deus. E ele, mesmo com um filho recém-nascido, ele chega para sua mulher e diz: você fica, mas eu vou até Siló, porque eu tenho um compromisso, é com Deus. Eu tenho que ir lá sacrificar, como eu faço todo ano. Eu tenho que ir lá adorar a Deus, como eu faço todo ano. Eu não posso deixar de ir, mesmo você, Ana, com um Samuel novo. Fica aí, quando o menino desmamar, você sobe e cumpre o teu voto. Porém eu vou fazer a minha parte, porque Deus tem me favorecido. Amém? Você quer também que Deus venha te favorecer nessa terra? Ele era um homem favorecido por Deus, um homem muito abençoado. Eu vou ler agora o versículo 21 e toda a igreja repete comigo em seguida, no bom som em alta voz. Vamos lá. E subiu, diga, e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Você crê que esse Eucana, este homem, era um homem extremamente comprometido com Deus, e Deus honrava a oração deste homem? Quem crê que Deus ouvia a Eucana? Você gostaria também que Deus te favorecesse como favorecia este homem? Então você que crê nesse favor, coloque a Bíblia sobre o teu assento agora e use as tuas mãos para dar a sua melhor e a sua maior salva de palmas para a santa palavra de Deus agora. Vai aplaudindo o favor do Senhor nosso Deus, a graça bendita dele sobre a nossa vida. Vai aplaudindo e dizendo: glória, glória, glória é teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando esse Deus maravilhoso, Senhor nosso Deus e Pai todo-poderoso, Deus santo, Deus querido, Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nessa noite e nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu Espírito Santo. Meu Deus, venha com teu favor agora, fale com a tua igreja, fale com teu filho, fale com a tua filha nessa noite e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar por gentileza. Pode se sentar no teu lugar. Como eu te disse, Eucana era um homem muito favorecido. Eucana era um homem muito abençoado por Deus. E este homem não tinha falta de absolutamente nada em sua vida. Ele casou com uma mulher que ele amava muito, demais, de maneira que ele não quis abrir mão desta mulher, porque ele amava e ela tinha um problema de saúde. O seu útero
seu ovário em nenhum momento conseguia ovular para que ela engravidasse. E Eucana, por amor a Ana, Eucana não tomou a decisão mais drástica e correta de se tomar, como a sua lei ordenava na época. Um homem que casasse com a mulher e esta mulher não lhe gerasse filhos, não lhe desse descendente, o homem poderia imediatamente desfazer o casamento, dar carta de divórcio para a mulher, e ele repudiava a sua mulher, e ela voltava para a casa do seu pai e ia viver o resto da vida solteira. Ninguém casaria mais com ela, porque todos saberiam o motivo do repúdio. Quem perguntasse para o pai de Ana ia dizer: por que tua filha voltou para casa? Por que Eucana se divorciou de tua filha? Ele ia dizer: porque minha filha é estéril. Então não posso mais oferecer ela em casamento. Então o pai de Ana nem podia mais oferecer a sua filha em casamento. Então ela ia ficar uma mulher solteira, velha, viúva, sozinha, e morrer assim. Mas Eucana, um homem de Deus, Eucana optou pelo seguinte: não vou fazer isso com Ana, eu a amo, eu não casei com ela por causa de filhos, eu casei pelo amor que eu tenho a ela, porque eu a amo muito e porque eu queria até construir uma família com ela, mas como ela é estéril, estamos impossibilitados de ter uma família. Mas tudo bem, não tem problema, mas eu fico com ela, vou continuar casado com esta mulher. E vai passando anos, e as pessoas começam a ver aquilo com maus olhos e questionar Eucana: ué, Eucana, e tudo que você tem, rapaz, vai ficar para quem? Tudo que você construiu na vida, você vai morrer, você vai deixar descendente nenhum, tua linhagem vai morrer em você, e tudo que tua família construiu, teu pai, teu avô, o teu bisavô. E o texto em 1 Samuel começa mostrando que a família dele é de extrema reputação e honra, de maneira que a Bíblia reporta até a 4ª geração de Eucana. Veja aqui no capítulo 1, versículo 1: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, Eliú, Tou e Zuf. Ou seja, o seu pai, o seu avô, bisavô e tataravô. A Bíblia reporta até a 4ª geração dele, mostrando que ele era um homem que precisaria dar continuidade na sua genealogia e na sua descendência. Você vê que a genealogia para o povo de Israel é tão importante que quando você abre a tua Bíblia em alguns livros, tem inumeráveis nomes de pessoas que vai dizendo: esse é filho desse, fulano desse, pai desse, que era avô desse, e genealogias intermináveis, porque eles prezavam muito a árvore genealógica da família. Então Eucana corre o risco de que a família dele morrer nele, toda a história da família dele venha deixar de existir nele. Então Eucana assumiu o risco por amor a Ana e não abriu mão disso. E as pessoas começaram a questionar, os anciões da aldeia dele, os amigos: rapaz, não faça isso, abandone esta mulher, casa com outra, a lei te dá esse direito. Não, eu não quero. E até que Eucana tenta de alguma forma manter a sua genealogia como a Bíblia ordenava. Se a sua mulher não gera, você pode pegar a tua escrava, a tua empregada, e manter relações com ela, uma barriga de aluguel. Você vai lançar o teu sêmen, o teu espermatozoide no útero dela, e ela vai gerar um filho bastardo, mas será o teu filho.
E ele assume essa responsabilidade. E Ana também, Ana sabe do risco que é abandonar esse casamento, e ela acha que não é um bom negócio. Realmente não é, porque se o pai morre, se a mãe morre, e ela não tem ninguém, como é que vai viver? Mendigando, na miséria? Naquele tempo não tinha previdência social, não tinha nada disso. Então Eucana é um seguro de vida para ela, é uma garantia de sustento para ela agora. Então é melhor ela suportar ver o marido se deitando com a escrava e lhe dando filhos bastardos, do que não ter nada. Ela se contentou com isso. E aí Eucana vai ter vários filhos com Penina, filhos e mais filhos e filhas com Penina, de maneira agora que Penina se tornou praticamente uma competidora direta de Ana, e começou a humilhar Ana publicamente, começou a desprezar Ana, começou a colocar Ana para baixo, e ela começou a passar na cara de Ana que ela era uma doente, que ela era uma enferma, uma maldita, que a maldição de Deus estava sobre ela, que o problema do casamento dela não era Eucana, mas era ela. Você está vendo, Ana? O teu problema não é o teu marido, o problema é você. É você que não presta, você que é uma péssima mulher. Deus cerrou o teu ventre. Deus não permite você engravidar de maneira nenhuma. Isso era uma maldição. Deuteronômio 28. As maldições, uma das maldições por desobediência a Deus era justamente isso, que haveria mulheres estéreis. Em contrapartida à obediência à palavra de Deus, não haveria mulher estéril em Israel. Então, quando aparecia uma mulher que não gerava filhos, a associação era imediata: é uma mulher maldita. E de fato, Deus havia dito isso. Tem uma maldição sobre a vida dela. E a Ana, coitada, vai carregar esta maldição na vida. Ela não esperava e nem sabia que ela tinha essa doença, só descobriu depois que casou. Já está casada, agora não pode voltar para a casa do pai, tem que aceitar Penina humilhando. Mas Eucana é um homem de Deus. Eucana continua honrando a mulher dele que ele ama. Quando ele vai de ano em ano a sacrificar a Deus, veja que é costume dele. Vamos lá no livro de Samuel, capítulo 1, versículo 4, olha só. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher. Ele tomou uma escrava por mulher também. E a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Tinha homens e mulheres. Não era só um casal, não, era várias mulheres e vários homens. E ele era um homem rico, abençoado, para manter toda uma casa. Era um homem abastardo, cheio da bênção de Deus. E o que ele fazia? A melhor parte do sacrifício ele entregava para a mulher que ele amava. Olha só no versículo de número 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Eu quero que você grife esse versículo. Porém a Ana dava uma parte excelente. Grife o nome Ana, porquanto ele a amava. Olha só. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então grife esse versículo que nós acabamos de ler, o verso de número 5. Porém a Ana dava uma parte excelente. A melhor parte Eucana dava para quem? Para Ana. Ele honrava a Ana, porque Ana é a sua mulher, a qual ele ama. Eu quero que do lado do nome de Ana você coloque uma seta, ou do lado da tua Bíblia, ou no caderno que você trouxe para fazer anotações. Anote isso, porque é importante. Acima do versículo também que nós lemos, o número 5, 4, grife o nome Eucana. Grife esses dois nomes. E do lado também você coloca uma seta, grife embaixo e anote no canto da tua Bíblia. Escreva. O nome Eucana, o significado de Eucana em hebraico quer dizer Deus criou. Marque isso. Deus criou.
Muito bem. Eucana tem sobre a sua vida o Deus que o quê? Criador. Então ele tem o Deus criativo sobre a vida dele. Então tudo que Eucana quer, Deus cria na vida dele. Deus está criando coisas maravilhosas na vida de Eucana. E ele é um homem que sacrifica a Deus. Olha só no versículo 4. Olha só. E sucedeu, olha só, no dia em que Eucana sacrificava. Ele é um homem que adora a Deus, sacrifica a Deus. Olha no verso 3 também. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Era onde que estava a igreja, onde estava o lugar de culto a Deus. Então este homem saía de Efraim, da aldeia da onde ele estava, da tribo de Efraim, e ia até Siló. Uma longa caminhada a pé, para poder adorar a Deus e sacrificar ao Senhor. Nós aonde lemos, você viu que nós voltamos um ano atrás. Samuel aqui está recém-nascido, com aproximadamente 3 a 4 meses de nascido. Eu voltei aqui do capítulo 1, versículo de número 21 ao verso 3, um ano atrás. Você vê que é costume dele o quê? Buscar a Deus. É costume dele adorar ao Senhor de ano em ano e sacrificar, porque quando se tem um Deus criador sobre a sua vida, você tem que sacrificar e adorar a Deus. Muitas vezes a pessoa tem o Deus que cria sobre a vida dela, e nós sabemos que Deus criou, é o primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia começa assim: e criou Deus os céus e a terra. Olha o nome de Eucana, Deus criou. Ele tem um Deus criativo sobre ele. E como faz para que esse Deus criador dos céus e da terra opere sobre a vida dele? Eu tenho que sacrificar e adorar a Deus. Eu tenho que sacrificar. Ah, é longe? Não, mas eu vou, Ana. Mas meu esposo Samuel está novo, não vai não, fique aqui para cuidar. Não, eu vou, Ana, fique aí, porque eu tenho Deus que cria todas as coisas, e Deus criou o menino para mim. Deus me deu um filho com você. Ele criou no teu ventre um filho, mulher. Você era estéril, mas você agora é mãe. Eu não posso ficar aqui em casa, porque eu tenho Deus que cria sobre a minha vida. Quem tem o Deus criador sobre a sua vida, não fica em casa descansando e se alegrando com o que Deus deu. Quem tem o Deus criador, procura estar na casa de Deus, adorando e sacrificando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eucana não abre mão. Não, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá porque Deus está me dando muitas coisas. Sou um homem abençoado. E olha o que ele fala para sua mulher há um ano atrás. Olha como ele é abençoado. Capítulo 1, versículo de número 8. Porque Ana, verso 7. Vamos lá também, ler o verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano. A Bíblia toda hora está enfatizando que ele é um homem comprometido extremamente com Deus. Não é um homem acomodado para buscar a Deus, não, ele paga o preço. Deixa eu te dizer, igreja, se você quer que Deus venha criar as coisas na tua vida, você tem que aprender a pagar o preço. Não basta ter o Deus que cria sobre a tua vida. Muita gente tem o Deus criador sobre a sua vida, mas a sua vida não é uma vida produtiva, criativa, que Deus cria coisas para ela. Olha só, e fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, a Penina irritava a Ana, pelo que chorava e não comia. Coitada da Ana, né? Estou um ano atrás, e Ana está junto. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras, Ana? E por que tu não comes, mulher? Você não se alimenta direito mais. E por que está mal o teu coração? Porque você está triste, está magoada, chorando, Ana? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que tudo, Ana? Ana, eu tenho um Deus que cria sobre a minha vida, mulher. Você não se contenta com Deus criador sobre você? Ana,
Você tem o Deus Criador sobre a tua vida, Ana. O Deus que cria, Ana, está comigo. O Deus que cria tem me abençoado. O Deus que cria está sobre a minha casa, Ana. Mas Ana, coitada, tinha o Deus que cria sobre a vida dela, mas Ana só ia para o templo e lá ficar chorando, lamentando. Minha vida está assim, porque a outra me irrita, porque a outra me persegue, porque eu estou passando por lutas, porque eu estou passando por dificuldades. E ela se esqueceu de que tem o Deus Criador sobre a vida dela. Ela se esqueceu que quem se deita com ela na cama é o Deus Criador. Ela se esqueceu que quem se levanta com ela de manhã, quem está na tenda dela, é o Deus que cria. Quando ela vai almoçar, quem se senta à mesa com Ana é o Deus Criador. Ela se esqueceu que quem vai se deitar à noite, quem se deita do lado dela é o Deus Criador. Mas ela está tão preocupada com o coração, com as coisas da vida, que ela se esqueceu de quem é que está cobrindo ela. De quem é que está cobrindo ela todos os dias. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Ai, Senhor, coitado de mim, ai. E é aqui que eu vou começar agora a pregar. Porque Eucana é o Deus que cria. E Eucana representa a lei de Deus. Eucana representa a lei do Senhor. Quando você obedece à lei de Deus e adora a Deus, tudo o que você faz, Deus o quê? Te abençoa, é ou não é? Porque o Deus que cria está sobre a tua vida. Então você está sacrificando, está adorando, está guardando os mandamentos, está subindo na casa de Deus, está buscando a Deus. Então tudo que Eucana precisa, Deus o quê? O dá. Pastor, mas por que ele não faz o milagre nem Ana? Porque o problema não é em Eucana, o problema está em quem? Em Ana. O problema não está em Eucana. Eucana está sendo um homem favorecido por Deus. Por que ele está sendo favorecido por Deus? Anotou aí o versículo de número 6, que eu lhe disse, o verso 5 melhor. Porém Ana, olha só, porém a Ana dava uma parte o quê? Do lado de Ana coloca graça. O significado de Ana em hebraico quer dizer graça. Barra também significa favor. Quem Eucana ama? Só a lei? Não. Eucana ama também o quê? A graça e o favor de Deus. E qual é a prova que ele ama a Deus? E ele ama a lei de Deus? Ele sobe à casa do Senhor, ele adora e o quê? Sacrifica mandamentos que estão aonde? Na lei. Mandamentos que estão na lei do Senhor. Ele faz votos. Olha só onde nós iniciamos, no capítulo 1, verso 21. E subia aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor anualmente. Olha só, o sacrifício anual. E a cumprir o quê? E a cumprir o quê? Ele obedece à lei. Pastor, aonde? Vamos lá no Antigo Testamento. Olha só, ele tem a lei trabalhando ao favor dele. E quando você tem as leis e os mandamentos de Deus e você está obedecendo, vá comigo em Deuteronômio. Quando você tem as leis de Deus, os mandamentos de Deus, e você o obedece, Deus começa a criar as coisas na sua vida. Olha só, Deuteronômio, capítulo de número 12. Deuteronômio 12. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Versículo 1 diz assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias em que viverdes sobre a terra. Esses são os mandamentos. E Deus vai dizer: quando vocês estiverem lá, totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviam seus deuses. Destruam todos os altares e os lugares aonde as nações para onde vocês estão indo adoravam os outros deuses. Destruam tudo.
sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde, e derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, hein? Como eles fazem, como as nações fazem, nos alteiros, nos montes, debaixo das árvores, fazendo altares. Assim não é para vocês fazerem, mas vocês fareis assim. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus, o quê? Escolher, Siló, onde estava a arca do Senhor, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali o quê? Vireis. Ele é um cumpridor da lei. De ano em ano ele ia a Siló a fazer o quê? A sacrificar, a adorar e cumprir os seus votos, subir à casa do Senhor. Verso 6: e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos o quê? O que ele ia fazer em Siló, igreja? Sacrificar. Ele é o cumpridor da lei, ele é um homem obediente à lei. Ele vai a Siló, como Deus disse, ali vireis. Ele vai buscar na casa de Deus. Olha só, e os vossos dízimos, e a vossa oferta alçada da vossa mão, e os vossos o quê? Você vê que ele é cumpridor da lei? Ele obedece à risca a palavra de Deus. Por isso que ele está sendo extremamente favorecido por Deus. Por isso que Deus está abençoando ele poderosamente. Ele é um cumpridor da palavra. E olha só, as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante quem? O que ele fazia? Repartia o sacrifício e comia ali com a sua família perante Deus. Olha só, perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor o quê? Vosso Deus. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parecer aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Vocês não vão fazer como estão aqui no deserto. Quando vocês entrarem na terra, vai ter um lugar, ali vai estar o meu nome, ali eu estarei no meio de vós, então vós vireis. E o que Eucana fez? Eu tenho Deus Criador sobre a minha vida, então deixa eu fazer o quê? Deixa eu ir na casa de Deus. Deixa eu também levar os meus sacrifícios, porque Ele manda levar o sacrifício. Deixa eu também levar os meus votos, porque o ano passado eu fiz votos, eu vou lá cumprir os meus votos que eu tenho com Deus. Deixa eu também levar toda a minha casa. Vamos ver Eucana fazendo tudo isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Olha ele cumprindo tudo isso. Porque ele representa a lei, porque ele é cumpridor da lei, ele obedece à lei de Deus, ele obedece os mandamentos do Senhor. E quando você faz isso, o Deus Criador, ele começa a criar as coisas na sua vida. Deus começa a trazer à existência na tua vida aquilo que não existe. Deus começa a fazer as coisas acontecerem na tua vida de forma miraculosa, e o favor de Deus começa a operar sobre você. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, vamos ver se ele obedece a Deus mesmo, a lei de Deus. Primeiramente, 1 Samuel capítulo de número 1. Veja só, versículo 3: e subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, o lugar onde Deus está. Ali está Hofni e Finéias, Eli, os sacerdotes de Deus. Então ele cumpriu já a primeira parte. Não somente isso, mas ele ia ali também fazer o quê? Sacrificar e adorar a quem? Ao Senhor. Somente ele? Não, com toda a sua casa. Verso 21: e subia aquele homem, Eucana, com toda a sua casa. Deuteronômio 12 diz: venha com toda a sua casa, com tudo que Deus tem te abençoado. Eles comem ali? Comem, claro. Vamos aqui, 1 Samuel. Olha só, versículo 4: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte o quê? Excelente. Eles comem perante o Senhor também.
Porque a parte do sacrifício era para oferecer a Deus, o sacerdote abençoava e dava a parte do animal para a família se alimentar diante de Deus. Então Eucana é um extremamente observador da lei de Deus, e não só da lei, mas ele ama muito também a quem? A graça e o favor de Deus. Porque quem é que se deita com ele todos os dias? A graça e o favor de Deus. Na hora de se alimentar, quem está com ele? A graça e o favor de Deus. Quando ele se levanta, quem é que está com ele? A graça e o favor de Deus. E a melhor parte, ele não dá a lei, ele dá a quem? A graça. A melhor parte do sacrifício, ele entrega a graça de Deus. Porque Ana, no versículo 5, eu mandei você grifar, pedi para você passar um traço. Ana quer dizer o quê? Graça e favor. Então, por que Deus está abençoando este homem? Porque Deus está fazendo coisas extraordinárias? Porque ele tem a obra de Deus completa sobre a vida dele. Ele não declina só para a lei, mas ele também tem a graça ao seu favor. Ele não tem só a graça, ele também é cumpridor dos mandamentos de Deus. Ele está debaixo da graça e está debaixo da lei de Deus. Porque não dá para viver debaixo só da lei, porque a lei nos condena, mas também temos que estar debaixo da graça do Senhor, do favor imerecido de Deus. Então tudo que Eucana quer, Deus favorece a ele, porque ele é um homem que sacrifica, é um homem que adora, está na casa de Deus. Então muitas vezes a pessoa diz: eu estou na graça de Deus, pastor. Nós estamos vivendo na graça. Estamos sim, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então estamos na graça. Aí a pessoa tem aquela leve ideia: eu estou na graça, é o favor de Deus sobre a minha vida, eu não preciso mais jejuar, não preciso ficar indo para a igreja direto, não preciso mais devolver dízimo, não preciso devolver oferta, não preciso mais me batizar nas águas, não preciso tomar santa ceia, posso faltar na santa ceia, posso fazer tudo o que eu quero e depois eu peço perdão, porque eu estou na graça de Deus. Estou vivendo a graça. Na verdade, a pessoa que está vivendo assim, ela não está na graça, ela está na desgraça. Ela está vivendo uma desgraça. Pastor, isso é palavrão. Não, desgraça é o imerecimento do favor de Deus. A pessoa está até na igreja, ela está até na casa do Senhor, mas ela não tem o quê? A obediência aos mandamentos de Deus. Eucana tem a obediência aos mandamentos e ele ama Ana mais do que tudo, porquanto ele amava Ana, porquanto ele amava a graça e o favor de Deus. Igreja, entenda algo: se você obedecer todos os mandamentos de Deus, sair da tua casa, vir aqui adorar o Senhor, pagar o teu preço, sacrificar também, se esforçar para servir a Deus, cumprir os teus votos, dar tua palavra e honrar com a tua palavra, pode ter certeza, se você amar mais a graça e o favor de Deus, Deus vai te favorecer, e a graça de Deus te perdoará de teus pecados, e o favor de Deus te acompanhará todos os dias da tua vida. Por onde você for, a graça de Deus te acompanha. Não existe graça sem sacrifício. As pessoas querem excluírem da graça o sacrifício, porque agora você não precisa mais pagar o preço. É assim ou não é? Não, agora é só você ficar na boa que Deus vai te abençoar. Fica aí sentado esperando que a graça está sobre você, mas não tem poder de efetuar o quê? Nada. O favor de Deus se torna sem nenhum tipo de efeito sobre a tua vida. Como assim, pastor? Vou te explicar agora a segunda parte. Agora eu paro de falar de Eucana, que é um homem que tem a graça e a lei ligada a ele. Eu vou falar de Ana. Ana, o nome dela é o que, igreja? Não ouvi, repete. O quê? Graça, favor. Alguém que tem a graça e tem o favor de Deus está vivendo a maior humilhação da vida. Mas ela não tem a graça e o favor de Deus, mas está vivendo o quê? Uma desgraça dentro de casa, uma desgraça no casamento,
uma desgraça familiar, uma desgraça de honra. Ela está vivendo somente sofrimento e dor, mas ela tem a graça de Deus sobre ela, tem ou não tem? E digo mais, não só a graça, ela tem o Deus que quê? Que cria todas as coisas. Porque quem é que cobre ela? Quem é que deita com ela? Quem é que coabita com ela? O Deus que cria. Eucana quer dizer Deus Criador, o Senhor que cria. Ela dorme com o Senhor Criador, que tem a graça sobre a vida dela. Porém, toda vez que Eucana se deita com ela, e ele ejacula no útero de Ana, o que acontece com a semente? Morre. É uma vida totalmente desgraçada, porque toda semente que cai na vida dela não produz, ela fica infrutífera. Mas ela tem o Deus Criador sobre a vida dela, tem ou não tem, igreja? Ela tem a graça e o favor de Deus sobre a vida dela, tem ou não tem? E por que ela não fica grávida? E quando a semente cai nela, morre. Mas quando a semente cai em Penina, frutifica. É só Eucana se deitar com Penina e ela fica grávida. Então, do lado aqui do nome de Ana, coloca aqui também de Eucana, próximo aí, coloca a palavra semente, que eu vou te dar o significado de semente agora. Porque quando Eucana coabita com a sua esposa, o Deus Criador virá sobre ela. Ela tem a graça. Ela tem a graça. Porém, a semente que cai nela, o que acontece? Morre. Quando a pessoa tem o Deus Criador e só está vivendo debaixo da graça e não obedecendo às palavras de Deus, toda a semente que cai na vida dela morre, não produz. A palavra semente é uma palavra hebraica chamada zera. Anote, do lado de semente, coloque em hebraico, significa zera. Zera é a mesma palavra usada para descendência. Por isso que em Abraão, a tua semente, a tua descendência, a tua zera, possuirá as portas dos teus inimigos. Olha só, então a palavra semente é a mesma palavra hebraica para descendência. Essa palavra em grego já muda, mas é o mesmo significado. Em grego ela representa a palavra semente também. Mas quando ela é transliterada para o latim, ela recebe o nome de sêmen. Coloque do lado sêmen. A palavra sêmen aportuguesada, nós damos-lhe o nome na medicina de espermatozoide. Então, espermatozoide, semente e sêmen é tudo a mesma coisa. Então, todas as vezes que a semente, o sêmen, o espermatozoide cai no útero de Ana, o que ocorre, igreja? Morre. Por que morre, pastor? Se ela tem o Deus que cria, se ela tem o Deus Criador sobre a vida dela, e ela tem a graça e o favor de Deus, porque ela é uma mulher que não o quê? Sacrifica. Ela não é uma mulher que vota a Deus. Ela simplesmente depende de quem? Do marido. Porque, deixa eu te dizer, igreja, a bênção de Deus não é coletiva, é individual. Deus não abençoa a pastora Alessandra porque é minha esposa. Deus vai abençoar ela pelas obras e as atitudes dela. Eu não posso salvar a pastora Alessandra e nem ela me salvar. A salvação, ela é o quê? Individual. Cada um tem que pegar o seu sacrifício, tem que obedecer a palavra de Deus e estar debaixo da graça para ter o favor do Senhor sobre a sua vida. Quem faz isso na casa de Eucana? Ele. Ana o quê? Só fica lamentando e chorando.
Ana só fica reclamando. Mas quando Eucana se deita com ela, a vida dela não muda nunca. Olha só, veja como é que está a vida de Ana. Olha só que tristeza só. Capítulo 1, versículo de número 6, verso 6. 1 Samuel 1, verso 6. E assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só o versículo de número 8 agora. E Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por quê? Chora. Olha a vida dela, é só o que, igreja? Chorar. A vida dela é só passar o quê? Humilhação. Porque toda vez que a semente vai no útero dela, que vai produzir o desejo do coração dela, o que é que ocorre? Morre. E porque a semente não produziu e não gerou filhos, Penina continua o quê? A humilhando. E ela continua o quê? Chorando, lamentando-se totalmente. Porque não comes? Está depressiva, está oprimida, humilhada pelos cantos. E por que está mal o teu coração, mulher? Porque você está triste. Você vê que a pessoa muitas vezes está assim, vivendo debaixo da graça, igreja. A pessoa está debaixo da graça agora, nós estamos na graça. Estamos vivendo a época da graça, porque agora a salvação não é pelo sacrifício de touros nem de animais. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós estamos debaixo da graça, como Ana estava. Mas muitos estão vivendo como Ana está vivendo há um ano anterior. Muitos estão vivendo como Ana debaixo da graça, chorando, triste o coração, desapontado, envergonhado, humilhado, abatido, abatida. Só vai para a casa de Deus chorar, lamentar. Só chega na casa de Deus, não tem nada para sacrificar a Deus, não tem nada para apresentar ao Senhor. Ela não adora. Ela vai lá, só quem é que adora? Eucana. Quem sacrifica? Eucana. Quem sobe à casa do Senhor? Eucana. Ana não, Ana está acostumada. Mas eu estou debaixo da graça, pastor. Tá bom, eu já estou salvo. Mas vivendo uma vida de humilhação, você está debaixo da graça. E está debaixo da graça, está debaixo do favor de Deus. E estar debaixo do favor de Deus é ter as riquezas, as heranças de Deus sobre a tua vida. É ter a recompensa de Deus sobre você. Mas Ana não está vivendo isso. Ana não está vivendo porque ela não está fazendo o que Eucana faz. E Eucana não pode fazer isso por ela. É ela que tem que fazer. Eucana não pode adorar a Deus por ela. Eucana não pode sacrificar por ela. Eucana não pode ir na casa de Deus por ela. É Ana que tem que fazer isso. Entenda, ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Por mais que eu ore, por mais que eu busque, por mais que eu fale, mas é você que tem que sacrificar a tua vida. É você que tem que vir aqui adorar na casa de Deus. É você que tem que guardar os mandamentos. É você que está debaixo da graça, para você não viver isso na tua vida. E Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a tua história. Não é o homem que está impedindo, não, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você está debaixo da graça, do favor de Deus. O Deus que cria está sobre a tua vida. E Deus está dizendo hoje: muda a tua forma de vir me buscar, que eu tenho o poder de criar na tua vida e fazer nova todas as coisas. Deus tem poder de mudar a tua história, igreja. Eucana vai ter que mudar a Ana vai ter que mudar a atitude dela agora, porque ela tem o Deus que cria. Como eu disse, a semente cai nela e o que? Morre. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 11, Jesus disse o quê? E a semente é a palavra de Deus. E como Deus cria todas as coisas? Através da palavra. Pela sua palavra foram criados os céus e terra e tudo que existe. Mas todas as vezes que a semente de Eucana, que é o Deus que cria, o nome dele, entra na vida de Ana, morre. Porque ela só está debaixo da graça.
Ela só está debaixo do favor de Deus, achando que não precisa fazer mais nada, que só a palavra de Deus, só a semente entrando na vida dela é o suficiente. Mas o que mata a semente? A desobediência à palavra de Deus. A forma errada de adorar ao Senhor mata a palavra de Deus na vida do homem. E aí você vai ver muita gente debaixo da graça, mas vivendo, como eu te disse, uma desgraça. Vivendo um sofrimento, vivendo uma dor, tristeza, triste, abatido, semblante caído, coração mau. Por quê? Porque todas as vezes que nós levamos a palavra do Deus que cria sobre a tua vida, quando ela entra no teu coração, ela não germina, ela morre. Porque você está debaixo da graça e acha que é só ouvir e não obedecer. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a sua vida será como alguém que construiu a sua vida sobre a rocha. Aí você só ouve: não, estou debaixo da graça, vai acontecer, pensa que é abracadabra, um passe de mágica. Ana não, agora ela vai mudar. Ela chegou diante do altar de Deus e disse o seguinte: até hoje eu estava debaixo da graça, eu tenho um Deus que cria, mas todas as vezes que a semente do meu marido entra em mim, morre. Então agora eu vou fazer um voto com quem? Com Deus. E ela voltou ao Senhor, orou muito, com muita amargura de espírito, diz a Bíblia. Olha só, verso 10. Ela, pois, com amargura de espírito, de alma, orou a quem? Ao Senhor. Ela que teve que fazer a oração. Ela teve que dizer: Deus, eu tenho que mudar, eu não posso continuar mais assim, humilhado, estou debaixo da tua graça, eu estou debaixo do teu favor. O meu marido tem um seu nome que se chama o Deus que cria. Quando ela chamava Eucana, dizia: Deus que cria, me socorre, o teu favor está sobre mim. Mas a palavra de Deus entrava e morria. E ela disse: agora eu vou cumprir o que diz a palavra de Deus, a lei de Deus. Verso 11. Ela começa a cumprir Deuteronômio 12 também agora, olha só. E voltou o quê? Ela fez o quê? Um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, se o Senhor não se esquecer de mim, ó Senhor, mas lembrares da tua serva, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha. Aí ela entrou na lei, porque a graça sem a lei não tem resultado. A lei é a palavra de Deus. Toda pessoa que está debaixo da graça, mas ela não se submete à palavra de Deus, a vida dela fica infrutífera. A palavra de Deus, ainda que entra nela, morre. Ainda que a palavra de Deus que entra na pessoa não produz vida. Jesus contou a parábola do semeador em Lucas capítulo 8, que muitas vezes a pessoa recebe a palavra, mas fica infrutífero, não dá frutos. Mas aquele que recebe a palavra de Deus e obedece, dá frutos a 30, a 60 e a 100, por um se torna poderosamente produtivo diante de Deus. E Deus quer te fazer uma vida produtiva. E muitas vezes você está debaixo da graça, mas está dizendo: ah, pastor, eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais devolver dízimo, eu não preciso mais ofertar, eu não preciso mais fazer isso ou aquilo. Para com isso, amados, porque com a graça e a fé estabelecemos a lei sobre a nossa vida. Se nós já temos a graça sobre nós, precisamos viver esta graça na nossa vida. Eu quero que você vá comigo, olha só, no segundo livro de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo orou a Deus, para Deus tirar dele um sofrimento, pois uma perseguição que ele estava tendo, não é? 2 Coríntios capítulo 12, Deus não tirou aquela aflição de Paulo, mas olha o que Deus disse para ele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim.
estava passando uma aflição, para que Deus me livrasse daquilo, acerca da qual 3 vezes eu orei, e disse-me o Senhor, não é? A minha graça, o quê? Te basta. A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, tu é um cumpridor da lei também. Paulo, tu está debaixo da graça. Fica tranquilo, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí, pelo que Paulo disse, olha só, olha o que ele falou agora no versículo 9: para que de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque em mim habite o poder de quem? Para que em mim habite o poder de Deus. Paulo está dizendo, agora eu vou me gloriar no meu sofrimento, vou me alegrar estar passando por isso, porque se eu estou passando por isso, é porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar mais ainda na minha vida, porque eu estou obedecendo a palavra dele, guardando o seu mandamento, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Diga glória a Deus. Você é forte quando você está debaixo da graça e obedecendo a palavra de Deus. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Aí você se torna uma pessoa fortificada, como Ana vai se tornar agora, porque agora ela vai cantar um cântico dizendo, eu me alegrarei na tua salvação. Veja lá comigo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração agora exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Agora eu estou vivendo a graça de Deus sobre a minha vida. Agora a graça está atuando sobre mim, porque eu aprendi a obedecer e a executar o quê? A palavra de Deus.